Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um tema muito importante. Vocês vão sentir aí um pouquinho do barulhinho aí por causa de uma construção aqui na vizinhança, mas é assim mesmo, né? Tecnologias é assim. Então, vou passar aqui para vocês hoje uma aula bem interessante sobre gamificação, para a gente desmistificar algumas coisas sobre essa gamificação, não é? Que a gente tem dúvidas, certo? Em alguns momentos. Vou colocar aqui um slide. Vou colocar aqui o slide, tá? Vamos lá. Então, gamificação das aulas, gente. Um assunto... A gente já ouviu muito falar sobre gamificação, mas vamos entender um pouquinho do contexto. Mas antes de entender, eu quero fazer uma acolhida com vocês. Eu queria que vocês, né, olhassem essa cruzadinha aqui, interagissem aí no chat, tá? Aí nos comentários. As 3 primeiras palavras que você visualizar aqui vai te definir como um professor tal. Por exemplo, um professor apaixonado, foi logo que eu vi aqui, né? Apaixonado, um professor inventor, um professor intenso, ó, essas foram as 3 que eu vi. Eu queria ver vocês, tá? O que vocês estão visualizando aí? Botem as 3 primeiras que vocês viram aí no chat para a gente fazer uma interaçãozinha, tá bom? Vamos lá, quero ver aí vocês colocando as mensagens, certo? Coloquem aí. Aqui é só para a gente fazer uma acolhida, tá? Para a gente visualizar aí, né? Como para fazer esse momento, essa abertura, e como a gente se vê. Olha, eu me vi como apaixonada, intensa, né? E também, o meu foi apaixonada, intensa, deixa eu ver aqui de novo, como foi que eu vi. Inventou, né? Inventora. Olha, teve gente que botou aí antenada. Ê, Rosana! É só para a gente também... E aqui serve também de exemplo para, se você quiser trabalhar também com seus alunos, colocar palavrinhas assim, mandar que eles coloquem no chat do WhatsApp, né? Ou você pode fazer também no Word Wall, que a gente vai falar também um pouquinho para eles. Olha, a Dora botou que é fada, antenada, intensa. Aí, Rosana intensa, Silvanete, inovadora, antenada, intensa, muito bem. Inventou, hein, Rosana? Veja, né, que são palavras que realmente, assim, a gente dá aquela olhada e vocês depois vão vendo outras palavras. Essas palavras definem a gente mesmo, tá? Define nós, professores, né? Somos intensos, somos inventores, inovadores, né? Tem mais aí, tem muitos, tem paciente, né? Tem muitas coisas muitas palavras que realmente definem a nossa categoria, né? O ser professor. Então, fiz essa atividadezinha só para poder dar uma movimentada e serve de exemplo para vocês também poderem fazer com os alunos de vocês. Olha, teve um que botou aí, mente aberta, certo? Muito bem. Tá? Então, tudo isso, gente, é só para a gente poder dinamizar um pouquinho. Ok? Agora, dando continuidade, para a gente tirar alguns mistérios, né, sobre gamificação, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou retirar, tá? Esse aqui. Quem ainda está na tela, então vão vendo aí, colocando as 3 primeiras palavras que vocês visualizam e coloca aí no chat, tá? E gamificar as aulas, né? Primeiro a gente tem que entender o que é a gamificação, né? Porque, assim, eu estou dando um exemplo por mim mesma. Na minha cabeça, gamificação era o quê? Jogar. Era jogo, game, né? Eu vim da geração do videogame, né? Então, na minha cabeça era jogar. Ah, então eu vou ter que colocar um jogo do videogame para os meus... Um videogame, né? Algum espaço lá de videogame para os meus alunos. Como? No início, realmente eu pensei nisso. Devido a todo o histórico
da gente sobre a palavra gamificar. Mas aí eu comecei a entender, a partir do momento de algumas leituras, como eu posso gamificar minhas aulas. Então, primeiro, o que é, né? É a prática de aplicar mecânicas de jogos na sala de aula. Mecânicas de jogos. O que significa isso? Então, aquelas regras que tem nos jogos, nos games, né? É o que a gente pode, colocar na nossa aula. Necessariamente não vai nem sequer precisar ter um jogo, né? Um jogo, assim, de internet, o que eu tinha em mente, tá? Consiste em adaptar técnicas e ideias de jogos para o mundo real, a fim de incentivar a realização de algumas tarefas ou desafios, que aí é onde vem o ponto-chave. Essas tarefas e desafios é onde a gente atrela as nossas aulas ao conteúdo, né? Ao tema que a gente está trabalhando. Né? Com o cumprimento dessas tarefas, a pessoa ganha pontos. Olha a mecânica do jogo, né? Pontos, prêmios, e avança de fase. Tudo como se realmente estivesse no jogo. Gente, eu vou dizer, foi muito estudo até entender esse contexto de gamificação. Né? Então, para Deterdim, ele diz que gamificação é a atualização de elementos de design de jogos, de videogame, em contextos não jogo, para elaborar um produto, serviço, aplicação mais divertida, envolvente e motivador. Só para a gente ter uma ideia, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Empresas gamificam os serviços junto aos seus funcionários. Né? E a gente está tendo a oportunidade agora de gamificar as nossas aulas. Vamos ver alguns exemplos. Silvio Santos mesmo gamificou o programa dele. Né? A Globo gamificou o Big Brother, como a Record gamificou o Power Cup, como o Masterchef, né, o Mestre do Sabor, tudo isso, eles gamificaram a cozinha, né, com o Masterchef, com o Mestre do Sabor, tá? A briga foi gamificada pela UFC. Né? Até a morte foi gamificada no cinema. Então, para quê? Para que as pessoas pudessem interagir. Né? Interagir. E outro aqui só foi um exemplo de tantas e tantas coisas que nós já vivenciamos. Vocês sabem que o programa do Silvio Santos é antigo. Há quanto tempo ele já faz essa gamificação? Tá? E nós também já gamificamos nossas aulas, mas eu acho que agora a gente pode só ter um cuidado, né, com a estrutura de uma gamificação. Qual é o objetivo dessa gamificação? É aumentar o engajamento e despertar a curiosidade dos alunos. E além dos desafios propostos nos jogos, as recompensas são indispensáveis, tá? Então, não adianta a gente botar um jogo assim, sem que tenha uma recompensa. Ah, a recompensa precisa ser física? Não, gente. Um troféu virtual, tá? Uma estrela, um diamante. Então, o aluno, ele precisa ter uma motivação para poder ultrapassar aquela fase, que eu vou explicar já a fase e níveis, né? O que é na gamificação. Elementos que se tem nos jogos. Nós temos elementos dinâmicos, mecânicos e os componentes dele. Isso tudo, gente, a gente vai atrelar a nossa sala de aula, tá? Vamos fazer uma analogia com a sala de aula. Dinâmicas, quais são as restrições? Quais são as possíveis emoções que podem despertar ali naquele aluno? Qual é a narrativa daquela gamificação que você fez? A progressão, até que fase, até que nível, né? Como ele vai agir ali. O relacionamento, principalmente se você for fazer uma gamificação onde se trabalha em equipe, porque você pode fazer uma gamificação do aluno, ele passe de fases sozinho, ou você pode fazer também por equipe, tá? Então, os relacionamentos que ali são despertados, essa é a parte dinâmica, né, onde dá o boom, o nome já está falando, né, onde você realmente vê todo o envolvimento. Aí vem a parte mecânica, tá? Os desafios, a competição, a sorte, né, que quem estiver jogando,
né? Tem que ter sorte, tá? Mas qual é a sorte dele? No nosso caso das aulas, tem que saber. Tem que ter cooperação, o feedback, né, que é o retorno, aquisição de recursos, tem que ter recompensa, transações, turnos, né, o estado de vitória. Então, isso tudo é parte mecânica, né, que já está incluído no jogo. O jogo precisa ter tudo isso. O aluno ele vai sentir a competição dele, como também a cooperação. Tá? E outros meios mecânicos. É só para a gente ter um perfil, tá, aí traçado do jogo. Componentes, os atingimentos, um avatar. Gente, ó, tem professor aí, professora, que é craque em avatar. Então, personagens dentro da sua gamificação dá um boom fora de série. Medalhas, lutas, né, com o chefão. Eu só me lembro quando eu jogava, sem querer dizer que eu sou das antigas, quando eu jogava Street Fighter, amava passar todas aquelas fases para chegar no chefão. E aí a gente pode colocar, e que chefão é esse da minha aula? Né? Como eu vou gamificar? Depende do que você vai fazer. Né? Você pode botar a fase mais difícil ali, você dá uma emoção à sua aula, como se fosse uma luta com o chefão ali que você tem que enfrentar para conseguir. Desde que seja difícil, né? Que a gente pode chamar de hard fun, né? Que seja difícil, mas que também o menino ele tenha a possibilidade de executar, mesmo com o grau de dificuldade. Coleções, combate, desbloqueio, presentear, isso tudo, níveis, times, grafo social, bens virtuais. Gente, esses aqui são elementos que contém nos jogos de maneira geral, tá? Principalmente jogos de videogame. A gente vai puxar algumas coisas desse triângulo aí para trazer para a nossa aula, para trazer para a nossa gamificação das aulas. Ah, tem que ter tudo isso que está aqui? Não, gente, calma. Aqui são possibilidades. A gente pode pegar alguns, um pouco de cada. Mas, assim, tem que ter dinâmica, mecânica e componentes, certo? E aí, uma definição. O que são as dinâmicas? Né? São os temas relacionados à estruturação do jogo, conectadas diretamente com a experiência do participante. Por isso que vem aquela, a parte da cooperação, né? A parte dos sentimentos, está aí, certo? Justamente na dinâmica, gerando expectativas em relação a essa interação. O que são as mecânicas? São elementos menos abstratos, né? Mais característicos dos jogos, suportando as ações que podem ser realizadas durante a ação do jogar. É o que a gente vê ali, que ele precisa, que você sabe que ele tem que concluir. Na dinâmica, ele pode concluir ou não, mas é subjetiva, é muito mais subjetiva. Na mecânica, você já tem realmente uma previsão ali de que ele precisa realizar, porque já é característico do jogo. E os componentes, né, são elementos mais claros e específicos que podem ser vistos e utilizados no jogo, através do qual o jogador interage. Então, os componentes seriam, assim, a cereja do bolo, tá? Aquela cerejinha ali que vai dar toda essa, como o avatar, os personagens, né, o enredo, tá aí nos componentes, certo? Que integram essa gamificação agora no contexto geral, nesse jogo, tá? Eu espero que esteja claro para vocês. Essa parte, assim, teórica, tá? É só uma introdução para que a gente... Acho que agora voltou, certo? Vamos lá. Dando continuidade, porque tinha dado uma pausa, gente.
Benefícios tornam o ensino mais atrativo para os alunos, desenvolve da autonomia para o aluno, estimula o trabalho em equipe entre os alunos, aumenta o foco e a concentração dos alunos, permite uma melhor assimilação da teoria, né, que você vai colocar ali, prática desses conteúdos. Então, a teoria que é aprendida, você agora vai fazer com que ele, pratique. Né? E a possibilidade de medição de desempenho. Então, por meio do desempenho dele no game, você observa o desempenho dele. Ali você descobre tantas coisas, os alunos que são mais competitivos, o aluno que está com alguma dificuldade e que aí pode retroagir para depois avançar, o que se esforça, né, que está tentando ali, e vai, aquele que pode desistir. Então, você também visualiza coisas que nós, professores, já fazemos isso em sala de aula, e na gamificação a gente consegue também desenvolver isso. Eis os grandes benefícios da gamificação. Tem alguns pontos que depois eu vou abordar sobre gamificar, tá? Então, segundo Cal Cap, existe 2 tipos de gamificação. De games para conduzir o aprendiz, ou seja, o aluno, pelo processo de aprendizagem, sem que haja alterações significantes do conteúdo. Então, você vai pegar aquele conteúdo e vai transformar num jogo com todas aquelas regras que tem, né? Ranking, medalhas, placar aqui, tá bom? Troféu, as regras, tudo direitinho. O conteúdo, assim, não vai se torna parecido com o jogo, né? Assim, o conteúdo não se torna parecido com o jogo, e sim a estrutura ao redor dele. Você vai estruturar aquele conteúdo, tá? Como se fosse você vai estruturar para ser um jogo com níveis, certo? Eu vou colocar uma tabela aqui, depois para vocês terem uma noção dessa organização. É ideal para os aprendizes, para que os aprendizes naveguem por conteúdos e recursos diferentes. Nessa estruturada aqui, por exemplo, existem alguns aplicativos, né, alguns sites também, que já dá essa, por exemplo, o Kahoot, já lhe dá isso aí, você pega um determinado assunto, estrutura todos os quiz ali, as perguntas, os caminhos que você quer que o aluno siga, botando algumas mais fáceis, perguntas mais fáceis, outras mais média, né, e outras mais difíceis. E aí você está fazendo o quê? Estruturando o seu conteúdo num jogo, tá? Tornando parecido com o jogo. Aí vem o segundo, gamificação de conteúdo. Aplica elementos de game e também pensamentos de game. Olha, para alterar o conteúdo de modo a fazer com que se pareça um game mesmo. Então, aqui você tem que botar uma temática, por exemplo, uma temática épica, para você poder falar sobre Egito. Então, vai ser tudo ali formatado como se fosse do Egito. Então, ele vai enfrentar a fase, para passar de nível, ele tem não sei quantas fases que ele precisa enfrentar dentro do contexto épico, né, do tema, tá? Do tema do game, né? Do pensamento do game. Se é um Egito, vai passar pelas pirâmides, tem caminhos, certo? Então, isso não significa que o nível de complexidade seja maior. Não é que vai ter as fases fáceis e as fases difíceis. Significa que você terá que moldar o conteúdo ao mecanismo de funcionamento do game. Por exemplo, dentro da própria aparência do game, você já vai ter elementos que o aluno já vai identificar do conteúdo. Quando você coloca ali as pirâmides, por exemplo, ele já vai saber, olha, as pirâmides de Gizé, né? Então, já vai fazendo, já vai colocando o conteúdo dentro da própria estruturação do game.
O anterior, você estrutura o conteúdo num jogo. Nesse, você transforma realmente o game, ele está todo conectado, inclusive até a formatação dele dentro do próprio conteúdo que vai ser abordado, tá? Uma forma de fazer isso é criar uma história em que o conteúdo vai ser desenvolvido como parte do enredo, né? Como eu falei aqui agora. É muito legal, porque dentro dele você tem que se cadastrar, tá? E tem muitos enigmas para que ele possa passar de fase. Então, esses enigmas o professor coloca, por exemplo, se você quer trabalhar matemática, então você vai botar enigmas de matemática nele. Mas ali dentro tem um enredo, tá? Ali dentro tem um enredo, então você vai procurar. Então, o aluno ele está investigando, ele está procurando uma saída, né? E passando de fases, passando de. Como se ele tivesse, por exemplo, ele abre uma porta. Ali naquela porta tem um enigma. Ele tem que descobrir aquele enigma para poder passar para outra porta, senão ele vai ficar preso ali. Tá? Então, o gamificação de conteúdo é muito interessante. É bem legal mesmo, porque envolve o menino na história. Não é à toa que os meninos gostam do Free Fire, né? Porque o Free Fire tem isso, claro, que não está atrelado ao conteúdo das aulas, mas é uma gamificação ali. Então, ele tem um enredo e os meninos ficam, olha. E eu vou dizer, o Free Fire, eles jogam de classes sociais, qualquer uma. Tá? Eles conhecem. Certo? Por isso que eu estou falando nesse, que é o mais popular, de outros que tem. Tá? Então, é nesse estilo a gamificação de conteúdos. Com enigmas também é muito, muito legal. Aí eu digo a vocês, tudo isso vai depender da sua turma, da linguagem, tá? Que você vai usar. Tem todo um contexto a ser organizado. Características de um game, né? De uma gamificação. Tem que ter o desafio, a solução, a recompensa, o feedback, porque o aluno, quando ele faz, quando ele resolve, tem que ter o feedback. Ah, você errou, né? Então, tem um feedback que se coloca ali. E o reconhecimento, quando ele vai passando de fases, tem um prêmio, né? Algo, ele pula e passa de fase. Então, essas são características básicas da nossa gamificação das aulas. Na gamificação das aulas, você precisa lançar desafios, ter as soluções, né, até que o aluno consiga atingir, recompensa, se ele conseguir, ou feedback, se ele não conseguir, e o reconhecimento no final. Características básicas para gamificar. Aí eu coloquei aqui só para a gente, coloquei até em estilo mesmo game, né? Coloquei essas moedinhas. Por exemplo, o primeiro nível tem 5 fases. Então, quando ele preenche essas 5 fases, você bota assim, essas 5 fases pode ser, por exemplo, 5 perguntas que você faz em sala, tá? Nessas 5 fases que ele passa, cada uma vale uma moeda. Né? Na cabeça, você já tem que deixar isso alinhado, planejado. Vale uma moeda. Aí você bota perguntas fáceis. Por quê? Porque quando ele vê que está ultrapassando, ele começa a sentir gosto e querer mais. Você sabe quando a gente está ganhando, mas também a gente tem que tomar um cuidado. Nem tudo pode ficar fácil demais. Aí vem a parte do médio, né? Porque no primeiro nível e segundo nível, claro que eu botei 6 níveis aqui é o 6º, mas você pode ter só 3 níveis. Vai depender do que você vai fazer em aula. Tá? Eu botei 6 níveis assim, com dois níveis. Cada qual tendo 5 fases, que posso botar 5 perguntas. Tá? Então, ele faz as 5 perguntas, acertou, ele vai passar agora para o nível 2, onde ele conclui o nível 2 com 2 moedas. Olha, ele concluiu o nível 1 com uma moeda e o nível 2 com 2 moedas. Ficou fácil, né? Ele vai para o terceiro nível. O terceiro nível tem que ter uma complicaçãozinha, né? Aí ele ganha o quê? Vai ter 5, por exemplo, perguntas ou 5 tarefas, 5 desafios que vocês lançam para eles. E aí ele, quando consegue, ele já ganha a estrela.
Olha, a estrela é mais do que a moeda. Estou dando um exemplo aqui, mas você vai ter que deixar tudo bem claro que quanto vale cada moeda, quanto vale cada estrela, quanto vale cada diamante. Então, é por isso que tem que ser bem planejado. E aí você bota 5 perguntas ou 5 atividades, 5 desafios bem, tá? Um desafio, as fases são, você quem vai definir. Aqui eu só botei um exemplo. Aí, no 4º nível, médio de novo. No 5º nível, você já bota aquele médio já chegando para o difícil. E no 5º nível, tem 3 fases. Você diminui a quantidade agora de fases, no nível que pode ser até uma, o chefão, tá? Então, a gente precisa pensar na gamificação, pensando como se fosse um jogo mesmo de videogame, mas atrelando ao nosso conteúdo. E aqui eu dei um exemplo, tá bem prático. Bom, se ele consegue passar do nível 1 e 2, que eram 2 moedas, cada moeda dessa vale meio ponto. Então, você já vai ter 1,5. Então, se ele conseguiu resolver o nível 1 e o nível 2, que são as perguntas fáceis ou as atividades fáceis, ele adquiriu 3 moedas. Então, ele tem 1,5. Se ele conseguiu atingir o nível 3, 4 e 5, tá? Ele conseguiu 6 estrelas, né, que é o nível médio. Então, o nível médio sempre a gente bota mais um pouco. E aí, que é praticamente o que a gente quer, que está no médio. Então, cada estrela vale 1 ponto. Então, ele conseguiu 6 estrelas, ele já tem 6 pontos. Logo, já tem 7,5. E, por último, que é quando chega na fase do chefão, né, que é uma fase mais difícil, e que talvez, o interessante é no jogo ser algo mais prático que ele desenvolva, é um diamante. O diamante vale 2,5, por isso que tem uma fase. Então, quando soma, dá 10. Então, a gente já faz gamificações, às vezes, nas nossas aulas. Porque necessariamente gamificar uma aula não quer dizer que você atrele só a tecnologia, não. Você pode gamificar analogicamente, sem utilizar a tecnologia. Difícil, né? Isso, né? Pensar nisso. Como eu vou atrelar um game sem tecnologia? Mas a gente pode fazer isso mesmo. Só é utilizar as características do jogo na sua aula. Então, eu vou colocar aqui algumas etapas que vai ajudar na gamificação dessa aula. Primeiro, você precisa definir o seu objetivo. Ou seja, planejar a aula objetivando o que o aluno deverá aprender com essa aula gamificada. Tá? Então, tá lá, você não tem um planejamento? Então, já coloca ali. Você tem que ter um planejamento da gamificação. Para quê? Para que você possa estruturar da melhor forma possível. Segunda etapa, você precisa identificar a turma, a idade dos seus alunos, para direcionar melhor a linguagem. Não adianta eu pegar um aluno de 1º ano e colocar uma linguagem que serve para aluno de 6º. Então, se o aluno ele é 1º ano, você vai atrelar coisas mais sonoras, né? Mais imagens mais infantis. Então, tem todo esse contexto, atividades e desafios que ele consiga fazer, certo? E assim, dessa forma, a gente vai ter um bom formato para se comunicar dentro da gamificação. Terceira etapa. O objetivo da aprendizagem precisa estar muito bem claro. Por isso é necessário o quê? Planejar. Na nossa vida, desde quando a gente entrou em sala de aula, a gente planeja. Então, isso não vai ser um obstáculo na vida de nós, professores, porque planejar é conosco mesmo, não é não? E aí, você só vai planejar a sua estruturação da gamificação da sua aula. Com clareza dos objetivos, o direcionamento possibilitará o quê? A divisão em desafios menores, com recompensas proporcionais ao esforço de cada aluno para cada etapa, como eu coloquei ali, ó. As moedinhas 3, cada uma vale meio, porque são as perguntas, as tarefas mais fáceis, aí depois as medianas, e por último as difíceis. Tem que ter esse nível, fácil, médio e difícil. Geralmente no jogo de game a gente vê easy, medium e hard, né?
A gente tem esse daí que é a progressão dos jogos. E a gente utiliza isso na nossa sala. É como a gente faz uma questão, por exemplo, uma avaliação. Né? Quando a gente faz uma avaliação, você sabe que a gente tem questões fáceis, tem questões médias e tem questões difíceis. Não é isso? Tenho certeza, porque a gente faz assim. Você não bota 100% questões fáceis, nem 100% questões difíceis, nem 100% médias. Você já coloca em um nível balizado para o aluno. A mesma coisa na gamificação da nossa aula, nessas tarefas, né, nesses desafios que a gente coloca para eles. Quarta etapa, estruturar os modelos e momentos da avaliação para cada etapa, gerando assim um sistema de pontos ou níveis de experiência, como eu já falei, né? Aí você tem a parte básica, o intermediário e o avançado. Isso é um dos exemplos, tá? Um dos exemplos. Mas pode ser o is, o médium e o hard, tá? Ou seja, o fácil, o médio e o difícil, tá? É essa estruturação aí. Utilização das características dos jogos durante a sua aula, durante a jornada. Tem que ter ranking, porque isso motiva para poder... Quem foi o primeiro a competição, principalmente para você descobrir quem são os alunos competitivos. Troféus, medalhas, pontos e diferentes premiações, para que todos sintam assim, olha, eu participei, eu desenvolvi algo, tá? E as pontuações, é bom porque todo mundo vai ter alguma pontuação. E o ranking para você descobrir os 3, 4 ou 5 melhores, você é quem vai definir tudo isso dentro da sua gamificação. E a sexta etapa, nessa etapa, você pode perguntar aos alunos quais as premiações que realmente eles acham interessantes, né? Existem várias possibilidades. Será que é só ponto? Ou pode ser assim vou dar um exemplo bem que agora na pandemia não consta, tá? A equipe que ganhar, que ficar no ranking, vai para a pizzaria, né? Então, assim, coisas que eles queiram realmente ir buscar. E é bom sempre fazer esse diagnóstico com eles, né? Porque aí se torna bem divertido, principalmente nesse período que a gente está vivendo. Eu sei que os recursos que temos são curtos, tá? Mas a gente tem meios de se fazer, né, a gamificação, sem ser por vídeo, sem ser por tecnologia, tá? Então, vou colocar aqui uma planilha, certo? Uma planilha, de uma gamificação que eu fiz de uma aula não, por exemplo, de 45 dias, tá? De uma unidade. Uma gamificação simples, uma gamificação, no caso, estruturada. Vou colocar aqui, peraí. Por exemplo, eu coloquei aqui que, bom, eu vou trabalhar, por exemplo, na primeira unidade, tem 45 dias letivos, ou 30, vou botar 30, porque não é isso tudo. No quinto ano, eu vou trabalhar grandezas e medidas. Bom, vou trabalhar com eles. A minha aula gamificada vai ser grandezas e medidas, com as habilidades 19 e 20, tá? Que é para... ele vai tentar resolver problemas envolvendo medidas e grandezas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura, aquelas medidas que tem na matemática. E a outra é o quê? Concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes. Então, já vem aqui um pouco da a gente pensa até que é geometria, mas não é. Aqui tem um cálculo, tem uma investigação ali, que ele vai fazer um paralelo, vai fazer uma analogia. Então, vamos dizer que eu trabalho essas duas habilidades. Eu já quero gamificar essas duas aulas. E eu vou trabalhar essas duas aulas em 30 dias. Isso não quer dizer que é o dia todo, é só na aula de matemática, porque já estava na minha previsão, estou dando um exemplo, que eu iria trabalhar a habilidade 19 e 20 nesse período. Mas eu vou fazer de uma maneira diferente, né? As outras disciplinas eu vou ministrando de outra forma.
Esse aqui foi um exemplo. Você pode gamificar uma aula só? Pode. Você pode gamificar 2 ou 3 com esses níveis? Pode. Eu gamifiquei aqui, eu estou botando um exemplo de 30 dias, porque aqui o aluno ele vai ter esses dias para estar resolvendo cada fase e passando por níveis. Como assim? Por exemplo, no primeiro nível, eu tenho um desafio que eu vou lançar para eles. Vamos dizer que eu lance hoje. Se ele passou desse desafio, o aluno que conseguiu passar, concluir esse desafio, ele vai para a fase 2. Mas ele só vai para a fase 2 se ele concluir o desafio 1. Eita, Karine, e agora se ele não conseguir concluir porque ele está com dificuldades? Aí vem a grande sacada da gente. Olha, eu já tinha ministrado a aula, porque você tem que ministrar a aula, né, para depois estar gamificando essas fases, esses desafios. Então, o que é que vai fazer? Ele já ganhou, ele precisa ganhar 100 moedas, né? Então, ele vai ter um crédito de 100 e aí eu tenho uma videoaula para ele. Ele vai comprar, ele vai perder as 100 moedas para poder passar de fase. Então, você também tem que colocar algo que ele possa retroagir. Se ele não conseguir acertar, ele vai ver a videoaula ou vai ver a aula, tá? Você vai dar uma mais 100, 300 moedas. Aí ele vai para a fase 3. Isso ainda estou no primeiro nível. Aqui é o nível fácil. Tá? Ah, mas ele ainda não sabe, não conseguiu passar da fase 3. Bom, ele vai pegar 100 moedas para ter direito a uma videoaula. Certo? Então, isso tudo ele vai aprendendo finanças, que ele vai aprender a comprar moedas, né, a ganhar moedas, e também ele vai querer passar de fase. Ao mesmo tempo, você está dando um feedback. Ele errou, então, mas ele vai ter a oportunidade de avançar. Mas para ele avançar, ele vai ter que tirar 100 moedas. Não é só fácil assim, não. Então, ele vai tirar 100 moedas para poder avançar. Aí tem as bonificações. Se o aluno ele está todos os dias, vamos dizer, que são aulas diferentes. A primeira fase em uma aula, a segunda em outra, a terceira em outra. Ele participou das 3 aulas ou das 5 aulas. Aí você já dá uma bonificação de 40 moedas a cada aula. Para quê? Para que ele tenha moedas para usar lá na frente. Ou se ele precisar de um reforço em relação à videoaula que ele vai comprar. Isso tudo está no jogo. Aí você já tem que estar com videoaula pronta, ou já tem que ter o dia, né, de dar esse feedback, essa explicação a ele. Então, é por isso que exige um planejamento. Aqui eu só botei um exemplo. Pronto, ele ganhou a bonificação, vai para a fase, para o nível 2. Para o nível 2, ele pode ter, com certeza ele vai ter que ter 600 moedas, porque ele precisa passar das fases. A bonificação é algo que pode ter ou não. Nem sempre ele vai assistir a 5 aulas, vamos dizer que ele perdeu 2, então ele não vai ganhar 200 moedas, ele vai ganhar 120. Então, é aí onde vem também a variação. Aí, vai para o nível 2, por exemplo. No nível 2, um dos desafios é ele resolver algo que está no WordWall. No nível 2, a fase 2 do nível 2, que é o desafio, o 5º desafio, vamos dizer que você coloca uma atividade do módulo que ele precisa desenvolver. Na fase 3, o desafio 6, no caso, ele precisa produzir um cartaz para poder ganhar 500 moedas. Tá? No desafio 4, aí você entra num aplicativo chamado Genius. Então, lá você coloca uma proposta para ele resolver, um problema para ele resolver. Certo? Aí eu vou fazer aqui a tabela, tá? E aí vem o bônus do mesmo jeito, que ele tem que, se ele assistiu aquelas aulas, né, que compõem o desafio 2, e aí vem o desafio 3, que são os diamantes, tá? E aí você pode colocar como um dos desafios uma avaliação, como um dos desafios o Kahoot. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui
a tela, para vocês visualizarem melhor. Eita, acho que eu botei demais. Peraí. Pronto. Tá? Aí aqui no nível 3, aí você já dá já fica mais complexo, um Kahoot, perguntas mais estruturadas, uma pode ser uma avaliação, ou pode ser uma outra coisa, algo que ele grave, que ele poste um vídeo, que ele te mande um vídeo de alguma prática, certo? Aqui eu botei também um vídeo explicando um cálculo, tá? E os bônus, aí o bônus para essas aulas que fazem parte do nível 3 já aumenta. Então, você também vai aumentando. E aqui eu fiz até uma tabela de como computar, né, esses pontos, né? Aí, por exemplo, André conseguiu, passou da primeira fase, do primeiro nível, e assistiu todas as aulas, então ele conseguiu os 200 pontos. E aí vai. Ele passou do nível 3, do nível 2, do nível 3, fez tudo direitinho, como manda o figurinho. Conseguiu todos os bônus, não precisou comprar nenhuma videoaula, né? Não perdeu nenhuma moedinha, passou todas as fases bonitinho. Então, ele tem 44.800 moedas. Aí vem recompensas, que você também pode atrelar. Ele passou do primeiro nível, ele vai ter uma recompensa de 1.000 moedas a mais. Por quê, gente? Aí tem que pensar quando ele for comprar as vídeos, né? As videoaulas seriam as vidas, tá? E assim, é só um exemplo para que vocês vejam como a gente pode gamificar uma aula, inclusive sem precisar... eu pensava, vou ser muito sincera com vocês, eu pensava que gamificar era pegar o Kahoot e colocar lá. Mas não, o Kahoot é uma ferramenta, é algo que eu estou inserindo na minha aula. Mas a gamificação da aula, ela é muito maior do que isso. Certo? É muito maior do que isso. Deixa eu só tirar aqui. Aí, um pouquinho. Vou compartilhar aqui a outra. E aqui é uma sugestão de leitura. Eu aprendi muito com essa moça aqui, ela é doutora nessa área, tá? Gamificação, é na área gamification. Gente, é excelente. Olha, os links que ela tem, as aulas que ela tem, explicando como gamificar. Ela tem uma linguagem muito legal. O livro dela é ótimo, certo? E aí aqui é só sugerindo que quer gamificar sua aula, que é uma possibilidade, gente, não é uma obrigação, não. É uma possibilidade de você conseguir gamificar a sua aula. Esse livro é excelente, excelente, certo? Então, ela tem canal do YouTube, sigam, porque é muito boa, ela explica de uma clareza maravilhosamente bem, tá? E é sem segredos, porque eu tinha uma noção de que a gamificação era uma coisa do outro mundo. Agora, alguns aplicativos que auxiliam na gamificação. Olha bem que está grifado, auxiliam. Então, esses aplicativos, como o Genial, ele vai auxiliar. Pode ser um dos desafios, uma das tarefas, ou um dos níveis, né? Porque dentro dele tem vários níveis também. O Genial, ele é uma ferramenta muito parecida com o Canva. Muito parecida com o Canva. Tem a versão gratuita e a versão paga. Claro que a paga tem mais recursos, mas tem a gratuita. Certo? Então, dentro dela, que tem modelos de apresentação, de dossiê, de experiência, de gamificação, como você pode gamificar ali, por exemplo, um tema, uma aula só sua, uma aula, você pode gamificar só uma aula. Aí você pode usar esse recurso. Uma imagem interativa, infográfico, isso aqui, eu fiz questão de colocar aqui, tá? Para vocês vasculharem, né? Porque eu achei bem interessante.
Bastante interessante. Deixa eu só fechar aqui a porta para ver se diminui mais esse barulho. Não adiantou muito, não, mas tudo bem. E aí, pesquisem, vasculhe o Gini, a gente vai botar o link aí nos comentários, tá? Quando você entrar no Gini, você vai colocar o seu e-mail, certo? E aí vai aparecer essa tela aqui, ó. E aí, no íconezinho mais, crie cordialmente, você começa a criar, a escolher o que é que você quer. Você vai criar uma apresentação, um infográfico, a gamificação, que hoje a gente vai trabalhar com esse daqui, né, surgiu esse, mas você pode fazer outras coisas, além de gamificar aquele tema, né, aquela aula do dia, certo? Aqui são recursos que auxiliam. Aí tem também o Kahoot, que é o outro que tem ranking, que estimula bastante, que vai auxiliar nessa gamificação da sua aula. Tem o Duolingo, mas o Duolingo é mais para linguagens estrangeiras, tá? Língua estrangeira, que ele também tem essas fases, esses níveis, troféu, né? Essa é a regra geral. Tem o Wordwall, que vocês bem conhecem, o Wordwall, que eu sei, certo? Então, aqui tem, isso aqui é tudo possibilidades de criar mini joguinhos. Principalmente tem um que é o do Pac-Man, né? Que você vai colocando desafios, ele vai enfrentando e vai conseguindo. Tem um do trem, do aviãozinho. Tem muita coisa no Wordwall que você também pode usar e auxiliar nas suas aulas gamificadas. Certo? Aqui tem um exemplo do Wordwall na massa, jogo da memória, caça-palavras, tem o labirinto e muito, muito, muito mais. Certo? Então, por que eu estou trazendo, a gente está trazendo aqui? Dando possibilidade a vocês de vasculharem. E também, caso vocês tenham alguma dificuldade, olha, eu queria muito que tivesse um momento para trabalhar sobre como usar o Wordwall. Coloquem aí no chat para a gente poder ficar atento, ou pode colocar também no bilhete de saída, que vocês vão ver já. Eu quero aprender um pouco sobre o Gini, sobre o Kahoot. Aqui a gente só está indicando os aplicativos, e gamificação da aula é tornar a sua aula, fazer da sua aula como se fosse um game, mas você não vai deixar de dar a sua aula. Continua a aula, mas cada atividade ali pode ser um desafio que o aluno ele vai passando de fases, certo? E aí você vai dar um boom na sua tarefa, na sua gamificação. Agora, vocês vão pensar, porque vocês sabem que eu gosto da parte prática, eu não vou trazer nada pronto aqui. Sabe que tudo que é para fazer, vocês, que eu sei que vocês fazem maravilhosamente bem, eu fico impressionada, né? E assim, muitas professoras, muitas de vocês é uma inspiração minha, né? Eu me inspiro, no caso. E aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho em uma aula, uma coisa pequena. Colocasse qual o seu objetivo com essa aula, com essa gamificação da aula. Vai definir o tempo. Eu botei ali 30 dias. Você pode dizer, não, o tempo da minha aula que eu quero sobre esse conteúdo, sobre esse objeto de conhecimento, é de 40 minutos, 50 minutos, 30 minutos. É você. Você, professor, é quem vai definir isso aí. Desde que na sua gamificação tem aquelas características, os objetivos, as regras, os desafios, os prêmios. Isso não pode faltar. Isso a gente utiliza, as grandes empresas, vocês sabem disso, utiliza-se disso para poder aperfeiçoar os seus funcionários. E aí isso está vindo para a escola, para que a gente possa interagir com os alunos, e os alunos possam gostar e sentir mais atração com aquela aula que está sendo ministrada, certo? De maneira divertida e com aprendizagem. E aí vocês vão colocar se vai ser por equipe, ou se vai ser individual, num Padlet que vai estar aí, ó,
no chat. Então, enquanto vocês vão fazendo, uma coisa simples, tá? Só para a gente ter uma ideia, eu vou projetar o que vocês estão lançando, tá bom? Deixa eu ver aqui se já está no chat. Essa é a hora para vocês colocarem um pouco até da experiência ou do que você está pensando aí, tá? De como gamificar, tá? Então, vocês vão ver essa tabela aqui. Clica no maisinho, certo? E escreve aí, tá? A aula, assim, um assunto, né? Qual é o assunto e quanto tempo. Uma coisa simples, gente. Nada assim tão mirabolante. Até porque a gente não pode gamificar coisas que os alunos, como eu disse no início, não consigam desenvolver. Tem que estar dentro da realidade também deles, tá? Tem que estar dentro da realidade deles, certo? Então, quem já conseguir aí fazer. Aqui, pronto. Marcela já colocou aí gamificação, tem o nome gamificação aí no chat. Vocês clicam, certo? Vocês podem clicar e começar a desenvolver aí, só para a gente ter uma base. E aí eu vou perceber se tem alguma dúvida ou não, o que é que eu posso ajudar, tá? A esclarecer algo que vocês necessitem sobre gamificar. O que? O Padlet? Peraí que eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Enquanto isso, vamos fazendo. Só é clicar nesse link aí, Padlet, e clica nessa cruzinha, nesse sinalzinho, ó. Nesse maisinho. Clicou no maisinho, vai aparecer um quadro, aí você escreve o seu nome, aí aqui embaixo você desenvolve. Diz o conteúdo, se vai ser individual ou em equipe, quantas fases vai ter, coisa assim, vai ter tantos níveis, cada nível com tantas fases. Dentre essas fases vai ter um desafio, que é uma atividade do módulo, ou uma atividade no outro módulo. Você só vai descrever aí por tópicos, certo? Não vai precisar fazer textos mirabolantes, não. Por tópicos, só para perceber se você realmente já está dentro desse contexto das regras da gamificação, certo? Estou dando uma olhadinha, gente, no chat para poder interagir com vocês, né? Mesmo com barulho. Eu desligo às vezes por causa do barulho, para não incomodar tanto, certo? Aí eu já estou vendo aqui que tem gente que diz que, olha, Karine, compreendo melhor, meu filho na universidade, alguns professores estão usando a gamificação de conteúdos. Isso mesmo, Rosana. E eu te digo mais, a gamificação já é algo bem antigo, porque a gente está inserindo agora algo que a gente já fazia, mas não tão assim, por exemplo, a gente fazia de uma maneira menor, né? Porque a gente não tinha noção do que era uma gamificação. Mas agora a gente coloca os prêmios, os reconhecimentos, tá? A gente
tem que tornar interativo. Os nossos alunos, eles são muito, assim, de jogos, tá? Independente da classe social. Eles compreendem a estrutura de um jogo, não tecnicamente, mas eles sabem que precisa passar de fase para chegar a tal nível. E é isso que a gente vai... a intenção da gamificação é essa, é trazer para a sala de aula, tá? Trazer para a sala de aula essa característica para tornar a aula mais interativa, certo? Tem aí o Padlet, quem conseguir fazer, certo? Quem conseguir fazer, pode colocar aí, fique à vontade. Aí eu vou tirar um pouquinho. Vou só fechar um pouco coisa que tá... Professora Karine, o microfone está desligado. Obrigada. Vocês pensam aí na aula, tá? Colocam aí no Padlet, porque quando vocês escrevem, dão esse feedback aí, quando tem uma atividade dessas, a gente aprende bastante. Bastante mesmo com vocês. Eu vou desligar um pouquinho aqui esse microfone. Eu espero que vocês tenham gostado, né, um pouco desse release, né, do que é gamificação. E se vocês quiserem colocar no nosso bilhete de saída quais jogos, né, você quer aprender, ou quais ferramentas você quer que a gente aprofunde, por exemplo, eu queria aprender mais sobre o Kahoot, eu queria aprender mais sobre as entrelinhas do Wordwall, que tem uma série de possibilidades. Hoje a gente aprendeu o que é a gamificação, aquela parte teórica e o que pode ser inserido nela, certo? E aí, vocês coloquem no nosso bilhete de saída, que Marcela vai colocar também aí no chat, como você está saindo desse nosso encontro, se deu uma clareada, tá? Se alguém tem alguma dúvida para colocar aí no chat, para a gente poder explicar. E eu espero, assim, que o pouco que a gente colocou hoje, porque eu sei que está, assim, um período muito corrido, a gente reconhece isso para todo mundo, tá? E aí, vocês coloquem como foi, se deu para compreender algo, se ficou claro, né? E o que vocês querem também, pode colocar aí, eu quero trabalhar mais, que trabalhe mais com tal ferramenta, que a gente faz que nem fez no Forms, dá uma destrinchada em cada um deles. Hoje eu indiquei, né? A gente indicou o Tiny, o Wordwall, o Kahoot e outros, tem muitos, que eu sei que vocês também conhecem eles, certo? Acho que agora está com som. Tá bom, gente? Então, tá aí para vocês colocarem nosso bilhetinho de saída. Espero que vocês tenham gostado. Espera aí que eu vou postar como é que está esse bilhete de saída e como está também a criação de vocês da gamificação da aula. Esperem aí. Se vocês puderem colocar lá no Padlet a criação de vocês, podem botar para depois, tá? Também, certo? Não se preocupe. Aqui é o nosso bilhete de saída, né? Olha, alguém já colocou, achei o tema interessante, útil e atual. Então, como a gente está falando pela primeira vez dessa abordagem de gamificar, então foi muito mais interessante a gente abordar como
como o que é, né? As características. E vocês já viram que tem que ter fases, níveis, tem que ter regras do game envolvida nele. Para poder... Eu lembro muito, quando se fala de multiníveis, né? Marketing multinível, né? Então, você vai passando de nível, e aí você sempre quer mais, apesar de que não é legal, mas é algo que a pessoa quer mais. Então, a gente vai fazendo isso na nossa aula. O aluno tem que tentar fazer aquele desafio para já entrar em outro, por gosto, porque ele demonstrar essa competição. Agora, aí é onde vem agora o socioemocional. A competição, ela precisa ser sadia. Olha, eu não consegui, mas tem a oportunidade de visualizar uma aula, uma videoaula, de rever o assunto para tentar avançar. A gente vai ensinar a competição saudável, a resiliência, porque é preciso ter resiliência para superar obstáculos, e outras emoções que são desenvolvidas na dinâmica do game, né, da aula, que nós já visualizamos bastante isso com os nossos alunos. A gente só vai estruturar melhor. Uma das coisas que precisa ter mesmo é o planejamento, precisa planejar bem essa gamificação. Uma coisa é o nosso planejamento normal, mas você tem que o game, ele precisa ser, a aula gamificada, ela precisa ter toda uma estruturação e organização para você computar os pontos, né, os níveis dele, que aí fica bem divertido, pode demonstrar, olha, tá aqui o seu nível, tá aqui quantos pontos você tem, e cria esse jogo dentro da sua aula, né, que fica bem interessante, bem legal. Eu espero que tenha sido produtivo, tá? A gente falou de uma maneira bem simples, numa linguagem acessível, mais direta, porque a gente procura fazer isso para ser o mais claro possível, e eu espero contar com o retorno de vocês em relação aí no nosso bilhete de saída. Você pode dar exemplos, olha, eu não sei trabalhar com o Kahoot, poderia destrinchar, que nenhuma das nossas apresentações aí, a gente sempre tem a parte teórica, a parte que já é do contexto, das horas de estudo, e um pouquinho a gente vai e trabalha com uma dessas ferramentas, né, interfaces, para ajudar a você, que é professor, a lidar melhor, né, a desenvolver, a potencializar a sua prática, que é essa a nossa intuição, tá bom? É esse o foco, é fazer com que estudemos novas possibilidades, e se puder praticar, a gente já tem esse conhecimento, né? A gente já tem como, já foi conhecido, e aí a gente vai colocar em prática, certo, gente? Então, espero que tenha sido bem proveitoso, e que, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, não vi ainda, ninguém colocou dúvidas, tá? Mas caso não tenha, se tiver alguma dúvida, podem colocar aí no chat, eu estou olhando. E estou aqui para esclarecer. E se não tiver, né, espero que tenha sido bom, que tenha sido legal e que a gente consiga desenvolver. E vocês já sabem, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, eu estou em plena disposição para ajudar vocês. Se eu não puder em algum momento, mas você vai ser atendido, certo? Ou atendida, tá bom? Beijos, que Deus abençoe. Eu sei que vocês estão muito preocupados com outras questões pedagógicas. Tem gente que vai ter aula também, tá? Vai ficar gravado aí, tá? Para que vocês possam assistir também depois, certo? Para visualizar melhor. Por isso que eu estou fazendo, a gente está fazendo no YouTube para ficar essa gravação, para que você possa assistir, né? E relembrar esses momentos aqui, tá certo? Deixa eu colocar aqui como está nosso bilhete de saída. Já vi que teve gente que respondeu. Nós temos um barulhinho assim novo, um som aqui novo, né? Da construção, mas faz parte.
Tema interessante, muito legal, tratar do Wordwall. O Wordwall tem muitas possibilidades, gente, mas é uma infinidade de possibilidades. Mas o Genial, certo? O Genial é muito bom também, viu? Eu sugiro que vocês deem uma vasculhada no Genial, ele é muito parecido com o Canva, tá? Mas já tem alguns templates prontos de game, já, muito legal mesmo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu vou desligar o som aqui um pouquinho. Eu vou postar aqui para vocês, eu vou colocar aqui em tela, esperem um minutinho. Um pouco do Genial. Eu tô apresentando aqui o que eu também vasculhei recentemente, tá? E achei bem interessante. O Genial, vou começar desde o princípio, no Google, tá? Coloca o nome Genial, clica, ou bem por fases, vai sair tudo em inglês. Aí, como é que você bota para traduzir? Bota a setinha aqui em cima, ó. Clica com o lado direito. Aí vai aparecer aqui embaixo, ó, esse link, traduzir para o português. O nome português. E aí fica tudo mais claro em português, né? Aí vai para o meu painel. Aqui vai para o meu painel, porque eu já me cadastrei. Mas aí vai aparecer para você criar, você coloca seu e-mail, se cadastra, é bem fácil, e aí você vai ter um painel. Aí eu vou para o meu painel, olhe bem, aparecendo. Pronto, fui para o painel, aí aqui aparece, criar, vai ficar em inglês de novo. Foi em inglês, vai aqui, lá em cima, do lado direito, traduzir para o português, e aí fica tudo em português. Crie cordialmente. Clicou em criar cordialmente. Aí você vai querer o quê? Uma gamificação? Vamos pegar aqui um game, tá? O que tiver em estrelinha é versão paga, tá? O que não tiver estrelinha é porque você pode usar o template, certo? Então, tem vários aqui, ó, que você pode usar, tá? Inclusive como quiz, e colocar, vai ser todo em inglês. Você vai fazer o quê? Você vai colocar as perguntas, certo? Cliquei na versão paga. Você vai colocar as perguntas dentro do seu contexto. Por exemplo, eu quero usar este modelo. Clico em usar este modelo. Deixa ele abrir. Ele está abrindo. Enquanto ele abre, eu vou desligar o som para você não ficar escutando tanto. Ele está rodando aqui, tá carregando. Pronto. Aí apareceu o template, certo? Apareceu o template e aqui você vai escrevendo. Peraí que eu tirei. Vai aparecer o template, como no Canva, e você vai colocando as perguntas conforme vai tendo no modelo, certo?
Pronto, gente, voltou. Hoje está demais a internet. Quando você clica naquele que eu escolhi, tá? Então, aqui você vai botar o nome do seu... Você clica em cima e bota o nome, tá? Vamos dizer, desafio 2. Bota o nome no título, certo? Aqui é o template, você vai escrever tudinho. Aí aqui tem questão 1. Você coloca a questão. Onde tem o long answer, é resposta errada. Você vai botar uma resposta errada aqui na primeira, a resposta errada na segunda e a resposta certa na terceira. Certo? Então, ele dá essas orientações. Por quê? Porque depois, quando você fizer o outro direito, quando você terminar, esse jogo já vai estar programado, vai aparecer essas respostas e ele já vai dizer qual é a certa, porque você já forma. Certo? Então, eu achei muito interessante, você pode mudar a cor. Se você perceber, parece muito com o Canva, tá? Mas a diferença é que aqui tem uma projeção já está bem programadinho, como um game, né? Já tem quais são as respostas certas e quais são as erradas, tá bom? E aí tem o campo de visualizar, que é um olhinho, sempre aquele olhinho para visualizar. Então, aqui é uma pergunta que você coloca. Eu vou fazer aqui, por exemplo. Vou criar uma pergunta com vocês, tá? A cor que sobressai. E tem um exemplo. Qual a letra... Primeira letra do alfabeto. Vamos dar um exemplo, certo? Bem pequeno, viu? Vocês sabem que vocês podem fazer diversas perguntas. Aí aqui eu vou botar a letra C, letra E, letra A. Que a A é a resposta certa, né? Veja como vai ficar. Você pode botar imagens. Ó, aparece aqui a questão. Qual a primeira letra do alfabeto? Então, o aluno, se ele clicar no A, aparece, ó, certo. Tá? Aí eu vou voltar de novo, porque eu só fiz uma questão. Se ele clicar no B, no E, na outra letra, aparece um wrong, errado. Então, isso tudo já vem programado nesse template, né? Nesse template para vocês. Tá? Então, quem quiser mais informações, eu queria muito trabalhar com o Genie, coloque aí no Padlet, que a gente também tenta passar aquele passo a passo como foi feito no Forms, tá? O que é que a gente está trazendo? Sempre algo que realmente dê suporte a vocês, tá? Dê esse estudo para vocês. E o bom é que a gente desmistificou a questão da gamificação, né? Eu desmistifiquei também, porque eu pensava uma coisa e vi que é outra, tá? A gente pode gamificar analogicamente a nossa aula, certinho? Então, espero que tenha sido claro, que tenha ajudado a vocês, tá? Como sempre, vocês já sabem que estamos aqui à disposição de vocês, sempre, e que tenham gostado, né? Eu espero que vocês tenham gostado, e vamos agora, né? A gente encerra, eu já vi aqui só elogios. Marcela, se puder colocar aquele da hora de gamificar. E eu espero contar com vocês na gamificação de vocês. O programa é Genie, certo? Certo, Fátima? Por isso mesmo que a gente está fazendo no YouTube, para que fique gravado e vocês possam rever de novo, viu? Nem se preocupe. Tá bom? Precisamos mais, aprender mais, fazer jogo na prática. Isso! Com certeza. E assim, eu estou aprendendo também, estamos aqui também aprendendo outros jogos, que o Genie eu não conheci recentemente, e já estou passando aqui para vocês. Né? A gente já está passando da formação para vocês, que é diferente. E outros também. Tá bom? Beijos, espero que tenha ajudado a vocês aí. Podem contar com o SEAP, podem contar com nós formadores, que a gente está aqui para ajudar no que for necessário, sempre caminhando de mãos dadas, tá bom?
Um forte abraço e até o próximo encontro daqui a 15 dias, né? A gente sempre vai estar postando a vocês. É muito bom estar com vocês, certo? Bom mesmo. Isso, assim, revigora, tá? A nossa a formação, o nosso momento. Eu me sinto acolhida com vocês, certo? E espero que vocês se sintam também acolhidos, tá bom? Um forte abraço e vai ficar gravado aí para vocês, nem se preocupem. Viu? Beijo!